Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11. Aleluia, Graças a Deus, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Maravilha. É uma bênção estar na casa do Senhor. Um domingo aqui, meio frio, meio úmido, mas que não impediu o seu filho e sua filha de estar aqui, né? O filho de Deus. Então o Senhor, Ele vai recompensar nós com o que precisamos. Aleluia. Juízes, o sexto livro da Bíblia, capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmão, o livro de Juízes é um período do tempo de Israel em que não havia um profeta, um líder espiritual que falasse com Deus e transmitisse a vontade de Deus, e também não tinha rei em Israel, mas o povo já era uma nação, amém? Eles já tinham saído do Egito, já tinham peregrinado pelo deserto, tinha entrado na terra prometida, mas depois de Josué não se levantou ninguém para estar ali. Não teve um sucessor Josué, né? A gente pode interpretar que ele não fez, ou sei lá, não entendo, ou que pode ter sido um Geazi, né? Elias fez Eliseu. Eliseu estava ensinando Geazi se atrapalhou. Talvez ele tenha tentado colocar alguém ali para dar continuidade, e esse alguém não fez o que era esperado para ele. Amém? O fato é que, graças ao bom Deus, sempre alguém levantou-se para fazer o que era necessário em algum período. Essas pessoas que se levantaram ali, elas tinham problemas, elas tinham os seus defeitos, mas se colocavam à frente para fazer a obra. Exemplo, Sansão era escolha de Deus? Era escolha de Deus. Sansão tinha o Espírito Santo de Deus? Tinha o Espírito Santo de Deus, mas ele tinha também os problemas dele. Ele não honrou os compromissos de Nazireu, que não podia beber bebida forte, não podia tocar em defunto, e também não podia, assim como a nação toda, coabitar com pessoas que não eram da mesma fé que eles, que eram hebreus como eles. E a destruição dele veio justamente porque ele quebrou os compromissos dele para com Deus e o ensinamento do Senhor. Então, nesse período de Juízes, o que aconteceu? Sem liderança para levar o povo a ter contato com Deus, eles acabaram pecando contra o Senhor, acabaram se afastando de Deus. E aí, quando se afasta de Deus, a gente dá brecha, abertura, legalidade para o mal entrar na nossa vida. Amém? Nessa época, o mal, ele vinha de que forma, de que maneira? Os povos vizinhos queriam escravizar eles. Os povos vizinhos queriam tomar a terra deles. E aí eles ficavam ali se escondendo em caverna, eles permitiam levar a colheita, eles permitiam que as coisas aconteciam, até que eles lembravam de Deus e oravam. Quando oravam, Deus escolhia ali um homem ou uma mulher, teve juíza, nessa época também, que ia lá e falava, vamos para a guerra, vamos orar, Deus vai fazer a obra, o milagre vai acontecer, e aí Deus livrava. Porém, quando a coisa estabilizava, novamente eles abandonavam a Deus. Nos dias de hoje nós somos a mesma coisa, a gente não pode ficar sem ninguém dando uma chicotada em nós, não é, irmão? A chicotada que eu falo é lembrando, recordando, avisando, despertando a gente. Ó, cuidado, presta atenção, vamos orar, vem para o culto, quem que não veio? Olha lá, né? Então a gente tem essa necessidade, embora a gente cresça, embora a gente tenha anos aí, pegue idade, os cabelos embranqueçam e as coisas aconteçam, a gente tem aquela carência de ter um colinho, né? Alguém pegando a mãozinha, alguém falando alguma coisa, sempre mostrando, né?
Porém, enquanto a gente não assumir o nosso papel como homem de Deus, mulher de Deus, enquanto a gente não assumir a responsabilidade, a rédea da nossa vida na palavra, na direção de Deus, a gente sempre vai ter problema. Sempre vai ter problema. Quem nunca olhou para muito e nunca chegou nesse muito? Ou quem nunca olhou para muito, chegou no muito, mas não se manteve no muito? É muito comum. É muito comum. E isso decorre do fato da gente dar lugar à carne. A gente sabe o que é certo, mas escolhe fazer o que é errado. A gente sabe que tem que liberar perdão, mas na hora de liberar perdão a gente fica atrasando, a gente fica procurando motivo para não fazer o que deve fazer. Aqui em Juízes 11 a gente vai conhecer, ou já conhecemos, vamos rever, Jefité. É um juiz, tá? Como todos os juízes tinha a parte boa, valeu? A parte boa. Nós temos aqui, rapaz, o som ali tá melhor, hein? Ah, tá bom. O Jefité tinha a parte boa, mas tinha o defeito, que não necessariamente era um defeito dele, mas era algo que as pessoas usavam para humilhar ele. Então vamos ver aqui. Juízes 11, versículo 1. Era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém, olha o porém, né? Porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Então, olha um pouquinho para cá. Aquela época, o mundo era imenso e havia poucas pessoas. Era como o Brasil, que tinha os índios, mas ninguém sabia que os índios estavam aqui, chegaram aqui, dominaram aqui, colocaram nome. Então tem nome de viaduto dos portugueses ali, nomes de rodovias, de locais referente a espanhóis, europeus, amém? Então, quem chegava numa determinada área e fosse valente, fosse forte, fosse poderoso e conquistasse aquela área virava da pessoa. E muitas vezes recebia o nome de quem se apossou no lugar, tá certo? Então, Gileade chegou numa área, conquistou uma área e o local virou lá Gileade, cidade de Gileade. Esse Gileade era poderoso, muitas pessoas foram morar lá, mas ele temia Deus, tinha Deus na vida. Muito provavelmente ele casou e a mulher dele não teve filhos. A madre não estava aberta da esposa de Gileade. Ele não se sabe porque coabitou com uma mulher. Infelizmente essa mulher era prostituta e ela engravidou. As leis, as regras de matrimônio não eram tão organizadas como hoje, né? E aí nasceu Jefté. Depois que Jefté nasceu, a esposa dele começou a dar filhos. Então Jefté, independente de ser filho da prostituta, era o primogênito de Gileade, o filho mais velho. O filho mais velho, ele era o líder dos outros irmãos e recebia 2 vezes mais dinheiro que os demais. Então ele comandava os irmãos e tinha mais herança. O que aconteceu? Os filhos da esposa de Gileade cresceram e foram muitos, se organizaram e a todo tempo humilhavam e envergonhavam Jefté porque ele era filho da prostituta. É mais ou menos assim. Jefté líder, Jefté primogênito, Jefté mais capaz. E Jefté eles não queriam como seu líder, não queria que ele ganhasse mais, herdasse mais. Fizeram o quê? Começaram a humilhar a ele. Humilhação, receber humilhação de outra pessoa
ou praticar a humilhação, você corre o risco de ser humilhado depois também, de ser envergonhado depois. Quem é crente de verdade verdadeira, é melhor que você sofra o bullying, é melhor que você seja humilhado, porque quem é crente, Deus vai honrar e você não vai ficar humilhado muito tempo. Então, quando os irmãos cresceram, expulsaram Jefté. Vai embora, nós não te queremos aqui. Jefté até procurou os anciãos ali, os homens que eram conselheiros ali, faz alguma coisa por mim, eu sou o primogênito, agora os meus irmãos estão me expulsando. Não fizeram nada. Vamos ler aqui, versículo 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e quando os filhos desta mulher ficaram adultos, expulsaram Jefté e disseram: não herdará na casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos, habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíram com ele. A palavra Gileade, irmão, que era o pai de Jefté, ela é uma referência à cura. Amém? Bálsamo de Gileade. O bálsamo de Gileade eram óleos com poder curativo, com poder de tranquilizar, com poder de calmaria. Essa era a herança de Jefté. O poder da cura, o poder da mudança, o poder da transformação do mal para o bem, o poder de acalmar. Quando Jefté foi expulso, você vê que ele tem sobre a vida dele a unção do pai dele. O pai dele já não estava vivo, porque esperaram o pai morrer e expulsaram ele. Se o pai tivesse vivo, os outros irmãos não teriam expulsado Jefté, porque senão a gente ia ter uma história parecida com a de José. Entende? O pai de Gileade morreu, Jefté naturalmente herdou a unção de Deus de Gileade para ele, e aí ele vai embora, porque ele é a cura, ele é a calma, ele é a paz, mas não queriam ele ali, então ele vai para Tobi. Enquanto Gileade é uma terra da cura, Tobi é terra de levianos. O que é o nome leviano? Ou uma mulher leviana? São pessoas irresponsáveis, descompromissadas, brincalhão, brincalhona, zombador. Está entendendo? Não é coisa tão terrível, mas é coisa que não é de confiança. Se você tem um comércio, você tem alguma coisa, precisa de alguém responsável, você não vai chamar um leviano, que não olha para a hora, não tem compromisso com a hora. Nos dias de hoje nós temos pessoas levianas, não rouba, não mata, não usa droga, mas não é atento, não é esperto, não é ligeiro, né? Não olha para o relógio, não anota os deveres, não honra os compromissos. Uma pessoa assim cai na descredibilidade, cai no decrédito. Jefté vai para onde? Para Tobi. Chega lá, ele é acolhido. Por quê? Porque lá ninguém está nem aí para nada. É um bando de tanto faz como fez. Quem está chegando? O camarada lá de Gileade. Já chega aí, vem para cá. Jefté tem a unção de Deus. Jefté tem o chamado de Deus. Jefté estava num local que era preparado por Deus. Chega num lugar aonde não estão nem aí para nada. O que acontece normalmente com as pessoas? As pessoas estão no meio dos pagodeiros, viram pagodeiro. Estão no meio de um grupo que só anda de preto, ele vai aos poucos andando de preto. As pessoas
vão se adaptando ao meio. É o normal isso daí. O crente cresceu na igreja, vai para a faculdade, em vez de ser a luz de Deus lá na faculdade, de repente ele já está no meio da roda dos que fumam maconha lá. Infelizmente. Aí já começa a falar as mesmas conversas que se falam lá. Né? Aí junta com grevista, junta com o movimento sindical, junta com os políticos, junta com um monte de coisa e esquece que é servo de Deus, que foi ensinado a seguir a palavra de Deus. De repente a palavra já não serve mais para ele, e aí quando vê está desviado, está desviada. Não foi isso que aconteceu com Jefté. Jefté, com a unção da cura, com a unção da paz, Jefté, honrando a Deus, chega lá e ele se torna o quê? Líder. Líder não porque ele é mais maluco que os malucos que estão lá. Não foi isso. Ele se torna líder lá, não porque ele é mais irresponsável que os outros que estão lá. Ele se torna líder porque as pessoas começam a chegar perto dele e começam a ser curadas. Curadas não fisicamente, mas curadas no seu comportamento. Curadas na sua maneira de entender. Curadas na maneira de viver. Começam lá a honrar os compromissos, começam a honrar a palavra, começam a respeitar uns aos outros, começam a ter uma maneira diferente de viver, e eles vão se aproximando de Jefté para aprender mais com ele, para ser como ele também era. É interessante isso, né? Nós precisamos do Espírito de Deus para também modelar quem está à nossa volta. As pessoas não querem ser crente mais. A culpa é de quem? Amém? As pessoas não querem ir para a igreja mais, porque provavelmente nós estamos falhando como homens de Deus, como servos de Deus, servos do Senhor. A gente se interessa quando ouve falar bem das coisas. Então, se eu que estou na casa de Deus reclamo da igreja, reclamo do culto, reclamo da pregação, reclamo do horário, reclamo de tudo, eu quero que alguém venha para a igreja? Aleluia! Fala Deus, ensina aí, Jesus. Né? É difícil, né? E se eu estou reclamando de alguma coisa, é porque estão dando motivo, né? Você não está errado de reclamar. Porém, Jefté, eu tenho certeza que não chegou lá em Tob falando: eu sou rejeitado, minha mãe é uma prostituta, eu sou um largado, meu pai morreu, meus irmãos não querem. Você tem que valorizar o que é para ser valorizado. Se ele falasse: eu sou filho de uma prostituta, ele não está mentindo. Mas irmão, tem coisa que é verdade, mas guarda lá no fundo da gaveta, pelo amor de Deus. Meus irmãos me odeiam, meus irmãos me expulsaram. É verdade? Guarda lá, estranque, joga fora a chave. Porque isso não vai edificar ninguém, não serve para nada, não presta para nada. É verdade. Jefté mostrou o que ele aprendeu. Jefté mostrou o que ele sabia que era certo. Ainda que todo mundo erre, ainda que todo mundo desvie, ainda que o povo guarde ódio no coração, guarde raiva na mente, ainda que o povo não libere perdão, ainda que o povo fofoque, fala da vida dos outros, você sabe que não é para fazer isso. Aleluia! Glória a Deus! Você não pode fazer isso. Verdade. Às vezes a pessoa é crente, só ela é crente, o resto da casa não é crente. Então, se você é crente, chega na tua casa, você vai falar dos problemas que você viu na igreja? Quando é que você vai salvar o resto da família? Aleluia! Ainda que o resto da família seja crente, mas existem os níveis de crença. Tem pessoa que é líder, tem pessoa que é dirigente, ela está vendo os problemas, mas ela está vendo para ela resolver, não para ela
passar para aquele que é mais fraco, não aguenta saber dos problemas ali. Então, Jefité chegou em Tobi, eu tenho certeza que ele mostrou só as coisas de Deus, só as coisas boas, porque as pessoas passaram a ser como ele era, como ele aprendeu a ser. Ele saiu em paz lá de Gileade, ainda que o povo estava em guerra, ainda que o povo humilhou ele, ainda que o povo queria matar lá ele saiu para evitar encrenca, ele saiu para evitar problema, ele fugiu do problema, mas carregou Deus e as coisas do Senhor com ele. A gente carrega a Deus com a gente como? Falar que é crente é fácil. Como é que conhece uma árvore? É pelo fruto. Qual é o fruto que eu estou oferecendo? Eu, por exemplo, sou de uma família que reclama muito. Então eu herdei esse negócio de reclamar. É dose, está no DNA da gente, né? Mas quando você perceber que você está fazendo aquilo que não edifica, fazendo aquilo que contraria a palavra de Deus, você tem que lutar contra isso. Verdade. Você não pode falar, eu sou assim mesmo. Não, eu nasci assim, eu estou velho, não é assim. Você está fora da palavra de Deus. Está fora da vontade de Deus. Jefité conquistou a cidade. Virou líder. Versículo 5. Versículo 4. Aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi e disseram a Jefité: vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefité disse aos anciãos, não era nem para os irmãos dele, era o conselho ali, os políticos lá, os líderes, né? Versículo 7. Porém, Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura, não me odiaste, não me expulsaste da casa do meu pai? Por que agora vieste a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venha conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levares de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der diante de mim, então eu vos serei chefe. Disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor Deus será testemunha entre nós que assim faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou a todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, é assim. Deus tem plano com você. Deus tem plano comigo. Deus tem plano com todos nós. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Aquilo que Deus determinou fazer, não tem ninguém que impeça, a não ser que eu estrague tudo. Você pode estragar o plano de Deus na tua vida. Eu posso estragar o plano de Deus na minha vida. Como? Saindo da palavra de Deus, saindo daquilo que o Senhor me ensinou. Eu sei o que é certo, eu tenho que fazer o que é certo. Eu sei o que o Senhor determinou para mim, então eu tenho que fazer o que o Senhor determinou para mim, porque diante de Deus ninguém pode alegar inocência. Diante de Deus ninguém pode alegar, não sabia, não lembrei ou esqueci. Na nossa lei aqui brasileira tem uma cláusula lá que diz o seguinte: ninguém pode alegar que não conhece a lei. Você pode não conhecer, que a gente não conhece mesmo, mas lá no tribunal, se você falar isso, você comete mais um crime.
Além do crime que você cometeu, você acaba de cometer mais um crime e vai ser aumentada a tua pena porque você infringiu a lei falando que não conhecia a lei. Não vem com história, eu não sei, essas coisas de estudar, é outro que tem que estudar, está cheio de gente falando isso aí. É seu dever abrir a palavra e ler ela. É seu dever orar e falar com Deus e pedir para Deus te ensinar. É seu dever saber que Deus pega a boca de um pregador, de uma pregadora. Você tem que ficar atento e ouvir a voz do Espírito Santo e falar: verdade, Senhor, estou aprendendo mais uma aqui. Glória a Deus. Então, chegaram lá, chamaram Jefté. Ô Jefté, estão querendo invadir a terra lá, e a gente sabe sua capacidade, seus dons, seus talentos. Você é o herdeiro, é o primogênito. Enquanto teve por lá com a gente nunca teve problema. Você sempre resolveu tudo. E agora estão querendo invadir. Só que os irmãos dele, que eram os levianos, que ficaram lá. Gileade não era terra de leviano, mas os levianos estavam lá, os descompromissados, aqueles que não observavam o correto, estavam lá. E aí foram atrás de Jefté, que estava excluído, estava na terra, ex-terra de leviano, ex-terra de pessoas descompromissadas. Eles viram que o segredo estava em Jefté, eles viram que o segredo era a bênção de Deus na vida de Jefté, porque Tom já não era mais terra ruim. Glória a Jesus. Eu cheguei uma vez numa escola para trabalhar, período da manhã, todo mundo chegava atrasado, todo mundo. E eu chego na hora, chego antes, chego na hora, é muito raro chegar atrasado. No começo todo mundo zombava de mim. Olha, o puxa, olha aí, olha não sei o que, olha lá, querendo queimar nós. Olha lá, estragando o esquema, olha não sei o que lá. Amém? Mas o que é o certo? Dar um sorrisinho amarelo, não brigava, ficava quieto, que era novato lá. Mas o que era certo. Passou um tempo, o que aconteceu? Competia comigo para pegar o lugar no estacionamento. Peguei teu lugar lá no estacionamento, cheguei primeiro que você, sem eu falar nada. Foi a obra do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. É um exemplo. E assim são outras situações. Já pensou se o Nelsinho chega lá e fala: todo mundo faz, então por que eu não vou fazer? Eu não sou melhor que esse. Ainda usa umas desculpa bonita para fazer o errado. Chegam os anciãos que podiam ter impedido Jefté de sair de Gileade e não impediram. Apoiaram os irmãos irresponsáveis. Agora eles estão vindo lá para pedir desculpa. Porque jovem vai para o buraco, mas não se arrepende. Os anciãos que sabem o que trabalharam para conquistar, eles se uniram, se arrependem. Vem e seja nosso líder, seja a cabeça lá. E aí Jefté: se Deus me der a vitória, vocês vão me aceitar como líder? Sim. Sim, nós te aceitamos como líder. Jefté, a prova de que ele tinha o dom da cura, o dom da paz, o dom da tranquilidade, que ele chega lá, se apresenta para o povo de Gileade, e antes de ir para a guerra, ele manda mensageiros falar com os filhos de Amon. Me explica aí, por que vocês querem invadir aqui? Ele foi saber. Porque vocês tomaram a nossa terra. Mentira. Aí ele manda a mensagem e fala: não, a gente não tomou a terra. Quando o povo de Deus foi passar aí, vocês não deixaram. A gente deu a volta pelo deserto e aí a gente conseguiu toda essa terra porque Deus deu para nós. Jefté era crente, irmão. Ele conhecia a história de Israel, ele conhecia a palavra de Deus. Então ele usou a história e falou: olha, não
vem falar bobagem não, porque a gente foi obrigado a dar a volta. E tudo isso aqui é nosso, porque o nosso Deus deu para a gente. Ele ainda fala mais, aquilo que o seu Deus te dá, você não vai pegar? Aquilo que o seu Deus dá para vocês não tomam posse, nós tomamos posse e é nosso e a gente não abre mão. Quem tem a graça de Deus, evita encrenca até onde dá. Só que quando vai para a peleja, não vai para a peleja sem perder a fé. Aleluia. Não vai para a peleja quebrando a regra da palavra de Deus. Crente fala palavrão? Então você vai conquistar suas coisas sem falar palavrão. Crente mente? Vamos conquistar sem mentir. A gente não mata, a gente não rouba, a gente não prostitui, não adultera, a gente não dá mau testemunho, não gera escândalo. Então é de acordo com a palavra de Deus que o Senhor vai nos dar a vitória. Porque se não de certo a gente vai passar a errar. Então Jefité conversa, dialoga, e os filhos de Amon, eles irredutíveis falam, não, a gente vai entrar aí, vamos tomar tudo, e essa terra vai ser nossa. Jefité então faz uma oração. Vamos ler aqui, eu estou dando um pulo, tá bom? E eu vou ler direto na oração. Tem todo o argumento aí que ele conversa e tenta evitar a encrenca, mas não dá certo. Juízes 11, versículo 28. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvido às palavras que Jefité lhe enviou, as palavras de paz. Versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, o qual atravessou por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e Mispá de Gileade chegou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Meus irmãos, o Espírito de Deus se apoderou de Jefté. Naquela época, o Espírito de Deus era para poucos. Poucas pessoas recebiam o contato com o poder de Deus. Diferente de hoje, o Espírito de Deus, depois do sacrifício de Cristo, passou a ser para todas as pessoas, está disponível. A pessoa só não recebe se ela não buscar, se ela não crer. Então, ele recebeu o poder de Deus para só então ir à luta. Recebeu a presença do Espírito de Deus para só então ir lá e pelejar por aquilo que era dele. Glória a Jesus. Um detalhe aqui importante, né? Eu vou voltar um pouco atrás. Nós, às vezes, quando estamos numa condição tranquila, sossegada, a gente tem uma tendência a não largar aquilo, né? Então, Jefté estava em Tobi estava bom, porque ele era respeitado, coisa que em Gileade ele não era. Ele estava estabelecido, era líder, tinha dinheiro, tinha casa, tinha tudo, estava uma bênção. E aí, às vezes quando a gente está bem, a gente tem uma tendência a ficar ali, ó, o time que está ganhando, não mexe. Eu não quero fazer o que precisa fazer em tal lugar, porque eu já fui de lá e já me queimaram. Eu já fui de lá e sei o quanto aquilo ali é brabo, então eu já cansei, vou deixar para outro. Você tem que orar até receber o Espírito Santo para ver se Deus confirma isso na sua vida. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Foi da permissão de Deus que ele fosse expulso.
Foi da permissão de Deus que ele passasse pelo que ele passou, para depois voltar numa posição maior e receber dupla honra em lugar da vergonha. As pessoas querem a dupla honra, mas não estão dispostas a voltar onde Deus está mandando. Aleluia, Deus. Então, Jefité atendeu o chamado, voltou, tentou evitar a guerra, agora ele ora, recebe o Espírito de Deus. Quando ele recebeu o Espírito de Deus, foi a confirmação de que ele deveria ir lá para a guerra, e ele ainda vai e faz um voto, gente. Que coisa, né? Ele nem precisava fazer o voto. Aleluia. Porque o Espírito de Deus já tinha descido sobre ele. Aleluia. Isso mostra que ele temia a Deus, isso mostra que ele tinha um compromisso com Deus, isso mostra que ele tinha uma preocupação com a palavra de Deus. Então, ele falou: ó Deus, se o Senhor realmente me der período de juízo, eles têm muito dessa dúvida aí, que a gente também tem nos dias de hoje, né? Gideão teve, o povo sempre fala se é dúvida. Período de Débora também, todos os períodos ali de juízo, você vê muito essa dúvida aí. E aí ele fala: se o Senhor me der, quando eu voltar, a primeira coisa que eu ver vivo, eu vou sacrificar para o Senhor. Eu vou sacrificar holocausto, ou seja, existe a oferta, quando você pega ali um animal perfeito, sem mancha, e pega uma parte e oferece a Deus. Holocausto é quando você pega o bicho todo e entrega a Deus. Entende? Então, ele falou: quando eu voltar, aquilo que eu ver, eu vou entregar tudo na tua mão, Senhor. Se você tem dúvida de algo, qual é a primeira etapa? Orar até o Espírito Santo visitar você. E é comum receber a graça de Deus e ainda continuar com dúvida. O que você tem que fazer? Você pode fazer um voto com Deus. Aleluia. Como o Jefté fez. Mas fazendo um voto possível, né, dos dias de hoje. Ele fez o voto possível da época dele ali. Às vezes a pessoa está na luta, está na prova, os Amons querendo invadir Gileade, é o que? O desemprego hoje, vizinho perturbado, encrenca na família, problema com o filho, marido com esposa, né? Acho que está falhando aqui. E aí o que acontece? Quando a gente está com um problema em alguma área, em alguma situação, mas esse aqui está bom mesmo, hein? Esse aqui está bom. Se perder, não pensa. Vou guardar. Esse aqui está com a filha nova. O vermelho lá que, ó, benção que a irmã Alessia fala que não está muito bom. É o laranja que está 10. Então veja bem, irmãos. Quando a gente está numa situação difícil, não podemos esquecer do que a gente aprendeu, que é a palavra de Deus, certo? Você está triste, você está desanimado, você está sem vontade, está irado, Aleluia. você não quer ver gente, não quer ouvir ninguém, não quer falar com ninguém. Até aí está tudo bem, que é o normal do corpo. O que você vai fazer a partir daí, que é o que vai diferenciar você do ímpio, do incrédulo, do ateu, do perturbado, do endemoniado? Eu posso sentir tudo, mas só vou fazer o que a palavra de Deus permite eu fazer. Eu vou rejeitar o meu eu até o fim. Vou rejeitar as minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Se o que eu quero, Deus não aprova, eu acho melhor baixar um pouquinho. Se o que eu quero, a Bíblia não aprova, então eu faço a vontade de Deus. Vim para o culto, eu posso vir para o culto, mas estou sem vontade. Ficar em casa é o que Deus queria? Eu não consigo orar.
não tem jeito, eu estou fraco para orar. Não orar é o que a Bíblia ensina. Então a minha vontade tem que cair por terra para ser feita a vontade. Ensina a Deus. Glória a Deus. Eu estou com um carro aqui, eu quero trocar. Você está trabalhando, você tem lá uns cruzeiros no banco, seu nome está limpo, mas você orou e pediu confirmação a Deus. O Espírito Santo falou com você, recebeu a graça. Faz mais uma oração. Deus, tá tudo certo, mas eu ainda estou com medo. Não deixa eu ir num lugar ruim, na agência ruim, com um vendedor ruim. Não deixa eu pegar carro que fica me dando problema. Se o Senhor me abençoar, eu vou para o monte. Pode ser isso. Então ele fez esse voto. E o que aconteceu? Ele foi lá e venceu. Deus deu a vitória para ele. Mas em nenhum momento ele, o texto aqui mostra ele perdendo a linha, dando mau testemunho, se corrompendo. Não, ele manteve a postura, filho de Gileade, filho do bálsamo, filho da cura, filho da paz, filho da organização, da ordem, da decência. Aleluia. Ainda que Tobi não se convertesse, porque era possível eles lá não entrar na linha, ele estava decidido permanecer do jeito que ele aprendeu. Mas quando a gente permanece na palavra, Deus honra, e ele foi honrado, e o povo se alinhou a ele. E aí lembraram dele. Em algum momento vão lembrar de você. Glória a Deus. Em algum momento vão reconhecer que Deus é com você. Em algum momento vão reconhecer o seu valor. Em algum momento vão saber que você é o escolhido, a escolhida de Deus. Mas não fique lá valorizando os seus defeitos. Aleluia. Não fique falando dos seus B.O. Porque os seus B.O. você já sabe. Ninguém precisa saber. Ensina a Deus. Aleluia. Vamos terminar aqui. Versículo 32. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu. Foi Deus que deu na mão dele. Toda a vitória é Deus. Não fica achando que é tu não, porque sem Deus a gente não faz nada. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa para sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufre, com dança. Era ela única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou suas vestes e disse: "Ah, minha filha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás." Olha o caráter desse camarada. Olha o caráter, né? A gente sempre quer dar um jeitinho, sempre quer quebrar um galho, quer achar uma brecha, se puder passar a perna em alguma coisa, é a tendência do brasileiro. Quando ele volta, a filha dele mostra que também é crente. Glória a Jesus. A filha dele, a única filha dele, mostra que tem caráter, que herdou do vô, que herdou do pai, e que está ali louvando e adorando a Deus pela vitória que Deus deu ao pai. Glória a Deus. Jefté, ele olha e fala: "Meu Deus, você acabou comigo agora, filha, porque eu não posso voltar atrás. Abri a minha boca, falei com Deus, e agora eu vou honrar o que eu falei com Deus." Versículo 36. E ela lhe disse: "Meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faz de mim conforme o que me prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon.
Disse mais ao seu pai: conceda-me isso, deixa-me por 2 meses que eu vá e desça pelos montes, que chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou-a por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem. Daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefité, o Gileade, o gileadita. Amém? Então, existe alguém que pregue dizendo que Jefité matou a filha, mas o texto aqui dá para perceber claramente que ele não matou ela. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aqui em Juízes já tinha as leis, os 10 mandamentos. Qual é um dos mandamentos lá? Não matar. Como é que eu vou prometer algo para Deus que Deus condena? Não prometa para Deus nada que Deus condena, porque Ele não vai te abençoar. Aleluia. Aleluia. Não peça uma mulher que é já de outro homem, Deus não vai te dar isso. Se vier, é o capeta que mandou. Sei, né? Tem pessoa que pede, irmão Beto. Eu oro lá no YouTube, lá tem gente que fala: ora por mim aí para o homem que eu quero 27 dias. Foi sangue de Jesus tem poder. Aqui é crente, né? Outra coisa não. Entendeu? Então, tem pessoa que quer a bênção, mas a bênção dos outros. Terreno invadido, terreno roubado, carro atrapalhado. Isso Deus não está nesse negócio. Aleluia. Ele fez um voto na cabeça dele, ele poderia ser um animal, mas não foi. E aí, qual é a maneira de sacrificar um ser humano a Deus? É dedicando esse ser humano exclusivamente ao Senhor. Vamos dizer aqui que ela se tornou uma primícia. Virou uma reverenda, ela não casou, ficou para sempre sem casar, foi chorar a virgindade, e todos os anos as moças virgens vão lá orar, porque a filha de Jefité não casou, ela ficou ali para honrar o voto do pai dela. Glória a Jesus. Forte, não é? Glória a Deus. A unção de Deus que Deus deu para Gileade passou para Jefité. A unção de Jefité passou para quem? Para a filha. Aleluia, Deus. Que Deus venha abençoar você, para o seu filho ser crente como você, sua filha ser crente como você. Que Deus venha abençoar a nós aqui, para que aonde a gente for, as pessoas recebam a unção de Deus na nossa vida. Então, é preciso muita comunhão com Deus, é preciso muito temor a Deus, é preciso muita intimidade com Deus. Aqui sempre oramos muito, aqui tem irmãos que sempre oraram muito, mas o tempo passa, o tempo voa e a gente vai relaxando, e até a poupança Guamenidos caiu por terra, né? Então vamos orar aqui, vamos pedir a Deus para nos abençoar, para nos dar força, para a gente honrar ao Pai, para Ele nos honrar também, amém? Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora